Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabi, professora de Física. Antes da gente começar, se você está gostando dos vídeos aqui no canal, já se inscreve para você não perder a resolução de nenhuma das provas. Se você quer ver alguma prova resolvida aqui no canal, manda para a gente também. Estamos resolvendo a prova da Unesp, agora do meio do ano de 2025, a segunda fase. Essa aqui é a questão 21. Um circuito elétrico foi construído com dois fios metálicos resistivos semicirculares, AB e CD, feitos do mesmo material e com a mesma espessura. Então, isso é importante aqui, ó. O fato de eles serem do mesmo material e com a mesma espessura constante faz diferença. Por quê? Porque quando a gente pensa em resistência de fios para aplicar as leis de Ohm, então, o valor da resistência vai estar relacionado com a espessura e com a resistividade do material. Então, se fossem materiais diferentes, muda a resistência. Então, isso aqui são dados importantes. Os fios AB e CD são concêntricos, ou seja, eles têm o mesmo centro, e têm raios R e R sobre 2, respectivamente, conforme mostra a figura. A lâmpada L está acesa, funcionando de acordo com seus valores nominais. E o circuito é alimentado por um gerador ideal G, de força eletromotriz constante, e é atravessado por uma corrente elétrica total I. Os demais elementos desse circuito apresentam resistência elétrica desprezível. Se o fio AB romper-se, a lâmpada brilhará mais, brilhará menos ou permanecerá com o mesmo brilho. Justifique a sua resposta a partir do que ocorre com a intensidade da corrente elétrica total I. B. Sabe-se que, na situação mostrada na figura, o IAB, ou seja, a corrente que passa pelo resistor AB, né, aqui o fio AB, é 0,8 amperes. Calcule nessa situação as intensidades das correntes I, CD e I, ou seja, a corrente total, em amperes. Bom, então, item A. A lâmpada vai brilhar mais, menos ou a mesma coisa? Eu conseguiria até te justificar essa resposta sem levar muito em consideração aqui os valores do exercício. Mas como ele pede para você justificar com base no que ocorre com a intensidade da corrente, eu meio que vou reformular essa pergunta. Qual é o valor da corrente aqui? O que vai acontecer com a corrente quando a gente remove o fio AB? A corrente vai aumentar, vai diminuir ou vai permanecer a mesma? De novo, dá para fazer isso pensando apenas de forma conceitual. Mas, não sei você, eu penso muito melhor usando fórmulas e, nesse caso, letras, porque não temos números, não é? O exercício ele é puramente, pelo menos na letra A, puramente literal. Vamos ver o que acontece. Então, os dois fios AB e CD, eles têm o mesmo material, eles têm a mesma espessura. Então, quando a gente pensa no valor da resistência, que eu até tinha comentado antes, que se a gente quer calcular a resistência de um fio qualquer, essa resistência ela vai ser ρ, que seria a resistividade do material, vezes o comprimento desse fio, dividido pela área da secção transversal, que está relacionado com a espessura do fio. Quando eu penso isso daqui aplicado ao fio AB, o ρ eu não sei quanto vale, então eu vou manter aqui. Comprimento do fio. Como ele é uma semicircunferência, o comprimento do fio vai ser só π vezes r. Π é π mesmo, e o raio, nesse caso, o exercício falou que é r, certo? R minúsculo, exatamente. Então, aqui a gente vai ter só ρ vezes πr dividido pela área da secção transversal, que, de novo, eu não sei quanto vale. Já quando eu penso nessa mesma coisa aqui, só que aplicada para o resistor, melhor, para o fio, né, CD, a resistividade vai ser a mesma, porque o material é o mesmo. Mas o comprimento do fio vai ser diferente. Por quê? Continua sendo π vezes r. Só que dessa vez o raio não é r, é r sobre 2. Então eu vou ter π
vezes R dividido sobre 2, e a área da secção transversal é a mesma, A. Aqui eu posso dividir tudo por A, ou eu posso simplesmente colocar aqui o A embaixo só da resistividade. Dá na mesma, certo? Então, nesse caso aqui, a resistência da parte CD do fio, ela vai ser dada por ρ vezes π vezes R dividido por 2A. Ou seja, a resistência de um dos fios vai ser metade da resistência dos outros, do outro, aliás, certo? Como esses dois fios eles estão conectados em paralelo, porque quando eu faço aqui deste pedaço do fio, tá saindo essa parte do fio de cima, essa parte do fio de baixo. Já desse segundo pedaço do fio, você tem o fio para cima e o fio para baixo. Então, esse desenho aqui seria a mesma coisa que eu tivesse feito aquele desenho tradicional que a gente está acostumado com fios em paralelo. Então, eu teria, por exemplo, aqui para cima e aqui para baixo. Essa daqui seria a resistência que eu coloquei ali como AB, essa daqui seria a resistência que eu coloquei ali como CD. Então, embora a aparência não seja de fios em paralelo, eles são, certo? Então, aqui embaixo, eu vou calcular quanto seria a resistência do resistor equivalente desses dois fios em paralelo, levando em consideração esses valores aqui. Para eu não ficar carregando tudo isso de letra, eu vou dizer que a resistência CD aqui, ela é a resistência AB dividido por 2. Por quê? Porque tudo isso aqui, ρ vezes π vezes R dividido por A, é a resistência AB. Só que daí eu tenho um 2 aqui também, então ficou a resistência B dividido por 2, certo? Eu podia ter colocado que a de cima era a CD vezes 2, mas enfim, tanto faz. Bom, resistência do resistor equivalente, quando a gente tem resistência em paralelo. A gente tem que 1 sobre a resistência do resistor equivalente vai ser 1 sobre a primeira resistência, mais 1 sobre a segunda resistência. Só que aqui eu falei que o RCD é o RAB dividido por 2. Então, aqui eu vou ficar com 1 sobre RAB mais 2 sobre RAB. Por quê? Porque se eu tenho 1 sobre RCD, eu simplesmente inverto a fração aqui, ó, do RAB sobre 2. Por isso que fica 2 sobre RAB. Então, isso daqui vai me dar RAB, e em cima 1 mais 2, 3. Aí não pode esquecer que você precisa inverter as frações, né? Então, no fim das contas, eu tenho que a resistência do resistor equivalente vai ser o RAB dividido por 3, certo? Bom, o exercício também falou que ele é movido por uma força eletromotriz E. Quer dizer, ele não falou que era E, mas eu vou chamar de E, né? Gerador ideal G, força eletromotriz constante. Vou chamar lá do E que a gente geralmente usa. Então, aqui, a gente teria que esse gerador, ele vai estar com duas resistências em série. Uma delas que é a resistência da lâmpada e a outra que seria a resistência desse trambolhão aqui, que eu calculei a resistência do resistor equivalente. E aí volta aqui, certo? Para a força eletromotriz, para o gerador. Então, eu vou ter essas duas coisas em série, a lâmpada e a parte lá em cima com os fios. Ou seja, como eu tenho resistências em série, a gente soma as resistências. Então, vai ser a resistência da lâmpada mais a resistência do resistor equivalente, que eu calculei, RAB, dividido por 3, vezes a corrente que o exercício chamou de I. Isso daqui, tudo, eu estou pensando com os dois fios e a lâmpada. Mas aí o exercício falou assim, tudo bem, mas o que acontece se eu tirar o fio... qual que é o fio que a gente quer tirar? O fio AB.
Então, se ele se romper, é a mesma coisa que eu tirar ele fora. Se eu estou tirando ele fora, é como se aquela resistência não existisse. Então, eu passo de novo a ter duas resistências em série, só que dessa vez essas resistências em série vai ser só a da lâmpada e a resistência do fio CD. Então, se eu removesse, vou mudar de cor para um azul mais claro, que a gente está ainda na letra A, mas vou fazer aqui do lado. Se a gente removesse, então, a gente teria que a força eletromotriz continua a mesma, só que dessa vez a resistência seria a resistência da lâmpada mais a resistência do fio CD, que seria RAB dividido por 2. E isso daqui multiplicado por uma nova corrente. Por que uma nova corrente? Porque se eu mantenho o valor da força eletromotriz, se eu mantenho o valor da força eletromotriz, mas eu mudo o valor da resistência, necessariamente a corrente tem que mudar também, né? Não dá para mudar só uma das coisas do circuito. Muito bem, então, comparando este azul mais claro que eu fiz agora com o que eu tinha anteriormente, vamos ver. Esse valor de resistência aumentou. Por quê? Eu estou somando o mesmo valor de resistência da lâmpada com o mesmo valor de resistência AB, só que no azul mais escuro eu tenho RAB dividido por 3. No azul mais claro eu tenho RAB dividido por 2. Então, RAB dividido por 2 vai dar um resultado maior do que RAB dividido por 3, certo? Então, se o RAB dividido por 2 é maior, quando eu somo ele com a resistência da lâmpada, que aqui eu estou considerando que é uma lâmpada ômica, para a gente poder garantir que essa resistência é igual, certo? Então, eu vou ter um resultado maior. Se eu estou aumentando o valor da resistência, mas eu quero que essa força eletromotriz permaneça constante, então eu não estou mudando o resultado, necessariamente o valor da corrente aqui precisa diminuir. Aí pensa só, se eu tenho a lâmpada, a corrente que passa por ela diminui. O que vai acontecer com o brilho? Vai aumentar? Vai permanecer igual ou vai diminuir? Diminui também, certo? Então, se a corrente que passa pela lâmpada diminui, o brilho diminui também. E aí, essa daqui vai ser a resposta do exercício. O brilho diminui, certo? Aí a gente passa para a letra B, em que ele fala que a corrente que passa pelo fio AB é 0,8, ele pede para você calcular qual que vai ser a corrente CD e qual que vai ser a corrente total. Bom, para esse item B, eu vou considerar exatamente o mesmo desenho que eu fiz lá em cima. Quando eu coloco os dois fios em paralelo, é como se eu tivesse dois resistores em paralelo. Eu vou desenhar para facilitar o nosso raciocínio, do mesmo jeito que eu tinha desenhado lá em cima, na verdade. Então, aqui no item B, o que a gente tem é para cima e para baixo. Aqui a gente tem a resistência AB e aqui a gente tem o valor da resistência CD, que a gente já discutiu, né? É o valor da resistência AB dividido por 2. Só que acontece, esses dois resistores, eles estão em paralelo. Se eles estão em paralelo, a DDP aplicada no de cima é igual a DDP aplicada no de baixo. Então, eu vou ter que a DDP aplicada no AB tem que ser igual a DDP aplicada no CD. Só que, de novo, lei de Ohm, né? U vai ser sempre igual a R vezes I. Então, a DDP aplicada no AB vai ser igual a resistência AB vezes... Opa, AB. Peraí, deixa eu arrumar. Escrevi AD por algum motivo. AB vezes a corrente que passa pelo AB. A mesma coisa para o CD. Vai ser a resistência que passa pelo resistor CD, que tem no resistor CD, vezes a corrente CD, certo? A corrente que passa pelo AB, o exercício falou que é 0,8.
Então, RAB vezes 0,8. E a resistência CD é RAB dividido por 2. Então, aqui eu vou substituir. Vai ficar RAB dividido por 2 vezes a corrente CD. Aí eu posso simplificar, né? Esse RAB e esse RAB. E este 2, que está aqui embaixo, passa para lá, multiplicando. Então, a gente vai ter que a corrente CD vai ser igual a 0,8 vezes 2. E aí, 0,8 vezes 2 dá 1,6 amperes, certo? Pensando nas correntes, o que acontece? A gente vai ter que a corrente, ela chega por aqui, já não lembro mais o sentido, ela chega por aqui, e aí vai subir aqui para o resistor AB 0,8 e vai descer para o resistor CD 1,6. Aí, de novo, esse 0,8 vem aqui, esse daqui vem aqui, e elas vão se somar, certo? Então, a corrente total que circula pelo circuito vai ser a soma dessas duas correntes. Ou seja, a gente tem que a corrente I vai ser o IAB mais o ICD. Então, a corrente I vai ser a AB, que é 0,8, mais a CD, que é 1,6. 8 com 16, 24, então aqui 2,4 amperes. E aí a resposta do exercício são essas duas coisas, né? A corrente CD 1,6 amperes, a corrente I 2,4 amperes. Espero que vocês tenham gostado da resolução. Curte, compartilha. Se você quer ver alguma prova resolvida aqui no canal, deixa pra gente nos comentários. É isso, pessoal. Até mais!